Boa tarde, e aí pessoal dos sextos anos, prontos para mais uma videoaula, ou aula, conferência, ou tortura, sei lá como é que vocês estão chamando isso aqui. Seguinte, antes da gente começar a aula de hoje, vou colocar aqui uma explicaçãozinha bem básica de como fazer. Eu estou mandando as atividades e junto com a atividade eu estou mandando um questionário para responder. Muita gente está tendo muita dificuldade na hora de responder, não está encontrando a maneira de fazer. Então eu vou colocar aqui, ó. Primeira coisa, no mesmo local onde está o vídeo, aqui o link para você acessar o vídeo, tem aqui um campo que para mim aparece com o nome de Blank Quiz. Você clica, vai abrir uma página, uma folha, como se fosse uma folha de pergunta, de prova, tá? Só que no computador, no celular. Você vai colocar o seu e-mail e aí vai poder responder as questões. Aí terminando de responder, você clica em enviar, submeter, não sei que palavra que aparece exatamente. Isso vem para mim, eu corrijo e mando para vocês. Se puder usar o mesmo e-mail que usa para acessar a plataforma, é bom, tá? Facilita que aí chega mais fácil para vocês. Não deixem de fazer atividade, que até para uma forma da gente ver a presença de vocês, como também de dar alguma avaliação, alguma nota, né? A gente não sabe por quanto tempo vai durar essa situação e por quanto tempo estamos aí correndo o risco de ficar doente, essa pandemia, essa epidemia toda, tá bom? Então por enquanto vamos seguir nessa linha e torcer para que o mais rápido possível a gente possa voltar aí às aulas normais, tá certo? Aula de hoje a gente vai falar sobre vamos continuar aí no tema que a gente falou umas semanas atrás aí de migração. A gente vai falar da formação da cidade de São Paulo. E nós vamos dividir esse assunto em 2 semanas, tá? Essa semana e na próxima eu vou falar de um assunto parecido, como se formou a população de São Paulo. Na aula de hoje eu vou dar ênfase à questão da população, de como se deu o início da cidade, tá? Entre a população nativa, a população indígena e a população portuguesa. Tá? Como esses 2 povos tão diferentes se encontraram aqui, onde hoje é a nossa cidade, passaram a conviver e criaram lá a base, o embrião do que é a nossa cidade de hoje. Tá certo? Quando a gente fala de São Paulo, as pessoas não imaginam, né? São Paulo é um negócio gigantesco, absurdo. Lotado de gente, onde quer que você vá, prédio, tudo. Isso é hoje. Tá? São Paulo, por muitos e muitos anos, pela grande parte da história do Brasil, São Paulo foi uma cidadezinha pequenininha, não era nem uma cidade, se chamava Vila. Tá? Vila de São Paulo de Piratininga. Tá certo? Era muito pequena. Tá? Foi só a partir do século XIX, do século XX, que São Paulo começa a crescer, 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 até se tornar o que tem hoje, tá? Uma das 10 maiores cidades do mundo. Então, quando ela começou lá atrás, lá no século XVI, lá em 1564, quando ela foi fundada, a cidade de São Paulo é um negócio muito pequenininho, uma vilinha. Aí é disso que a gente vai começar a falar hoje, beleza? Antes da gente começar, só deixar algumas coisas, alguns detalhes aqui, até que para que a gente não tropece nisso lá pra frente, tá? Às vezes parece mimimi, não pode falar isso, não pode falar aquilo, mas não é o caso, tá? Algumas coisas a gente tem que ter a ciência, o bom senso de tratar as coisas como elas devem ser tratadas, tá? Usar os termos como eles devem ser utilizados, tá certo? Então, vou dar um exemplo claro para vocês. Não que seja errado, se você procurar no dicionário, tudo isso não vai ser apontado como um erro, tudo, mas é muito mais correto você chamar as populações nativas de povos indígenas, tá? Do que de tribos ou de índios. Tá? O termo índio ele tomou uma conotação que não é legal. Tá? Quando as pessoas, sempre que é utilizado programa de índio, é um programa ruim, é um programa. Então o termo índio, coisa de índio,
Quando é um lugar muito bagunçado, nossa, que bando de índio. Então, quer dizer, o termo índio tomou uma conotação que não é legal, tá? Que está ligada, que é pejorativo, que diminui, que ofende. Tá? Então, o mais correto é usar o termo indígena. Tá? O mesmo vale para tribo. Que é uma coisa que nunca fez muito sentido na minha cabeça. Quando a gente fala de história da Europa, normalmente você fala os germânicos, os franceses, os italianos, são todos brancos. Todo mundo lá é branco. Mas eles têm um povo, sabe, germânicos, vikings, daneses, sempre se usa um termo. Mas quando você fala de negros e índios, você não usa isso. Você usa tribo. Como se fosse um amontoado, sabe? Como se fosse um grupo sem cultura, sem nada. É uma tribo de índio. Olha, por que o branco, os grupos têm nome, são povos alemães, povos germânicos, povos latinos. E no caso de africanos e índios, não são povos, são tribos, como se fosse uma bagunça. Tá? As coisas não funcionam assim. Tá? Então são povos indígenas. Povos africanos. Se você não sabe o nome exato daquele povoamento, você chama de povos indígenas. Tá correto? É a maneira. É bobagem. Não é bobagem. Se fosse o contrário, ninguém gostaria. Tá? Acho que todas as etnias, todas merecem respeito. E a gente às vezes falha por detalhe. Não custa nada ter um pouquinho de cuidado na forma como a gente trata as coisas. Tá certo? Isso vale para todas. Eu estou dando alguns exemplos, mas isso vale para todas as coisas. Tá certo? Um último detalhe antes da gente falar de São Paulo especificamente, você tem a questão do índio, dos indígenas. Os portugueses chegaram no Brasil e aqui você tinha índios, milhões de indígenas, milhões de índios. É a forma como isso é tratado nos livros. Vamos deixar claro que indígena não é uma coisa só. Do mesmo jeito que lá na Europa os brancos não eram uma coisa só, que na África os negros não eram uma coisa só, você tinha povos diferentes, cada um com sua língua, com sua cultura, com seus hábitos. Na América, e aqui no caso do Brasil em específico, é exatamente a mesma coisa. No caso do Brasil você tem centenas de povos indígenas. Você tem dezenas de etnias indígenas, cada uma com sua língua, com sua alimentação, com seus hábitos, grupos que não se dão, grupos que lutam entre si, que já faziam guerra antes da chegada dos europeus. Então a gente tem que ter essa noção que aquela imagenzinha do filme lá, nem lembro o nome da menina, que chega lá, os índios todos felizes, saltitantes, correndo, não é, isso é bobagem. Tá? A gente tem que respeitar essa cultura indígena. Eles tinham uma maneira de viver deles que muitos defendem corretamente até hoje. Essa ideia de que o indígena é atrasado. Será? Por que ele é atrasado? Porque ele não tem carro, porque ele não tem internet. Lá na floresta amazônica os índios não têm eletricidade. Tá, mas eles não têm nada para ligar na eletricidade. Eles não têm carro, mas também não tem para onde ir. Quer dizer, essa nossa noção de progresso, será que é realmente tão melhor, é avançado? Dá para você escalonar o que é melhor e o que é pior? Será que o estilo, o modo de vida deles é menor, é menos importante, é menos valioso do que o nosso? Eu não acredito não. Pega aí, caso vocês são jovens, mas pega aí na casa de vocês, que hora que seu pai e sua mãe acordou, quanto tempo ficou no trânsito, foi trabalhar, trabalhou o dia inteiro, tem celular, tem carro, tem tudo isso, mas não conseguiu usar nada. No fim do mês recebe dinheiro e paga a conta. O índio não tem essa preocupação, ele tem a cultura dele, ele caça para sobreviver. Mas caçar, eu vou no mercado e compro. Mas parece que tem que trabalhar 8, 10 horas por dia para ter o dinheiro para comprar. Quem que é o avançado nessa história? Você se mata no trabalho todo dia, o mês inteiro, para ter um dinheiro que às vezes não é suficiente, enquanto o índio faz o que é suficiente para ele se manter, e o resto do dia ele dança, ele nada, ele brinca, e aí vem a história, o índio é vagabundo. Vocês não ouviram isso? Vão ouvir na vida de vocês. O indígena brasileiro é vagabundo, uma baita de uma besteira, uma bobagem. O indígena tem a cultura dele. A partir que ele cumpriu o que ele tem para fazer naquele dia dentro do modo de vida dele, ele não tem necessidade
de ficar fazendo mais nada. Pô, ele caçou em 10 minutos e voltou para casa. Poxa, você queria que ele fizesse o quê? Continuasse a caçar. E guarda onde, queridão? Não tem geladeira? O índio é preguiçoso? Não, ele só não é burro. Se eu já peguei o necessário o suficiente para sobrevivência de hoje, não adianta eu ficar correndo, colhendo, porque eu não tenho onde estocar, eu não tenho onde guardar. Na realidade eu nem quero ter, ele não quer ter, porque não é da cultura dele. Então nós temos que abrir um pouco a nossa mente. O fato de ter uma cultura diferente, que não combine nada com a nossa, não quer dizer que a dele seja pior, talvez não seja melhor também, é apenas diferente, e a gente tem que respeitar essa cultura. Tá certo? Então tratar os indígenas, os povos indígenas, a cultura indígena com respeito, tá? Tratar da maneira como eles merecem. Tá? Indígena não é inferior, nunca foi e nunca serão. Tá? Na realidade os indígenas são os donos dessa terra. Tá? Quem invadiu, quem tomou essa terra, a força, foram os europeus. Esse território onde hoje é o Brasil, que tinha milhões de índios, hoje a gente pode dizer que 0,4% da população brasileira é indígena. 0,4%. Um território que antes era povoado somente pelos indígenas, por diversos povos indígenas. Então, precisa mudar um pouquinho a mente, abrir, tá? Todo mundo quer ser bem tratado, mas a gente tem que partir da gente também tratar todos com o devido respeito, independente da cultura. Seja a religião, seja o hábito alimentar, seja o que for. Muitas vezes para nós não faz sentido, mas não quer dizer que seja ruim. Certo? Os indígenas não acreditavam em Deus. Eles tinham lá os deuses deles. Os indígenas no modo de vida, os africanos isso, não sei o quê. Se a gente for ficar definindo o que é melhor e o que é pior a partir do que eu acho, então eu sou o dono do mundo. Eu sou o cara mais certo do mundo. Se eu fosse o cara mais certo do mundo, eu não precisaria trabalhar, eu estaria num castelo. Quer dizer, vamos ter um pouquinho de humildade. O nosso modo de vida é bom para nós. Não quer dizer que o modo de vida e a cultura dos outros seja melhor e nem pior. Simplesmente a gente tem que ter respeito. Beleza? Então vamos tratar a cultura indígena, os povos indígenas com o respeito que eles merecem. Pega a visão. Tá? Vamos falar de São Paulo então. Lá no século XVI, o Brasil lá, 1500, a gente mais pra frente fala disso com detalhezinhos. Você tem a data do descobrimento do Brasil, Pedro Álvares Cabral, que não é exatamente verdade. Tá? E o que vai acontecer? A partir daquele momento, logo após isso, os europeus vão decidir, no caso os portugueses, colonizar o Brasil. Tá? Num primeiro momento eles vão sair em busca de extrair tudo que vale dinheiro. Tá? Em nenhum momento os portugueses tiveram, puxa, vamos criar um país legal, construir, não é nada disso. O que eles querem é tirar e ganhar dinheiro. Então vamos pegar tudo que tem no Brasil que vale dinheiro, leva para a Europa, vende e ganha dinheiro. A ideia é ouro, não acha. Prata, não acha. Diamante, não acha. Vão achar uma madeira para o Brasil, que vale muito dinheiro. Vão extrair essa madeira. Tá certo? Leva para Portugal. Eles praticamente extinguiram, acabaram com todo o pau-brasil aqui do nosso território. Tá? Acabou isso, vamos procurar uma outra maneira de ganhar dinheiro. Eu estou resumindo tudo, depois a gente vai falar tudo isso passo a passo. Tá? Vamos plantar. Vamos plantar o quê? Plantar uma coisa que na Europa não tem. Porque se lá tem, não tem motivo para eu plantar aqui na América. Tá? Eu vou plantar uma coisa que lá na Europa não tem. Aí eu colho, levo para lá e vendo. Uma coisa que lá não tenha e que vale muito dinheiro. Açúcar. Falaremos disso depois também. Cana. Óbvio, você não planta açúcar. Você planta cana e da cana você faz o açúcar. Plantaram a cana. Em todo o litoral brasileiro plantaram a cana. Por que no litoral? Porque o interior é floresta. Em Portugal não tem floresta. O português nunca pisou numa floresta. Ele não tem a menor ideia de como lidar com uma floresta. Então ele vai ficar onde ele está confortável. A zona de conforto dele é o quê?
ali próximo ao litoral, e o interior fica abandonado. Nesse primeiro momento vai funcionar assim. Plantou cana. Aonde a cana pegou, os portugueses vão dar atenção. Aonde a cana não pegou, ou ela não pegou de maneira satisfatória, essas regiões vão ser meio que abandonadas. Os grandes burgueses de Portugal vão vir colonizar, vão vir plantar, vão criar fazendas aonde a cana pegou. Onde a cana não pegou, essas áreas que a cana não teve sucesso, elas vão ficar para aqueles colonos com menos condições, menos importantes. Entre essas regiões fica o que é hoje o estado de São Paulo. Tá? Então aqui no estado de São Paulo você vai ter poucos lugares onde a cana vai ter algum sucessico, bem pequenininho. Mas o estado de São Paulo vai ficar largado. A grande cidade do estado de São Paulo naquela época, que ainda não é um estado, eu estou falando do estado de São Paulo, é o nosso mapa de hoje. Naquela época não existia estado de São Paulo, o Brasil era dividido em capitanias, tá? Em faixas. A grande cidade aqui da nossa região era Santos, o Porto de Santos era a grande cidade. Tá? Eu vou colocar uma foto aqui para vocês verem, mas vocês vão ver que você chegando em Santos, você vai encontrar como se fosse um muro verde. Tá? Diferente de outras regiões do Brasil, logo depois do litoral, você tem uma serra, que se chama Serra do Mar. E lá em cima dessa serra você vai ter o Planalto. Então o estado de São Paulo ele tem quase que um degrau. Vem o mar, a praia, e aí tem uma subida íngreme de quase 1 quilômetro, 890 e poucos metros. E aí depois ele fica reto de novo, que é o Planalto. Tá certo? O problema é chegar daqui de baixo lá em cima. Ninguém sabia como subir. Como é que eu saio daqui de Santos e chego lá em cima do Planalto? Ninguém tinha condição de subir. Hoje você faz isso de carro em 2 horas. Quem já foi para Santos, Praia Grande, esses lugares, você vai de carro em 2 horas. Naquela época ninguém sabia como subir. Não tem estrada, não tem caminho, não tem nada. Certo? Esses portugueses que vão chegar com menos condições, vão chegar depois, a terra boa já foi distribuída. Eles vão ter que procurar uma terra. Alguns desses portugueses vão arriscar tudo e fazer o quê? Subir. Porque eles acreditam que lá em cima, no Planalto, a terra é boa para plantar cana. Como trazer a cana até o porto, depois eles dão um jeito. Mas a ideia é plantar cana lá em cima. Vão subir. Isso não é tão fácil, né? A subida naquela época podia levar semanas. Tá? Para subir de Santos até São Paulo. O que você faz hoje em 1h30, 2 horas. Podia levar semanas pelo meio da floresta, uma subida que ninguém conhecia o caminho. Quando esses portugueses chegam aqui no Planalto, eles vão fundar a cidade de Santo André, que não vai dar muito certo. Depois eles vão fundar a cidade de São Paulo. Esses portugueses vêm acompanhados de padres jesuítas, padres que são responsáveis em catequizar os índios. Tá? Então aqui na cidade de São Paulo quem vai chegar primeiro são esses padres. O que eles vão encontrar? Aqui em cima no Planalto, onde hoje é São Paulo, você vai encontrar vários grupos, vários povos indígenas diferentes. Tá? Uma população imensa. Uma população que entre esses povos tem muito atrito, muita confusão, muita luta, muita guerra. Vão fundar a cidade de Vila de São Paulo de Piratininga. Tá? Uma vilinha lá no centro da cidade, tem até hoje lá o lugar onde eles fundaram, todo o pátio do colégio. E ali vai ser o embrião dessa cidade. Esses portugueses que vão subir para tentar plantar cana aqui em São Paulo, vão vindo logo atrás. Chegam, vão montar suas fazendas, plantar cana, a cana não pega, mas já que estão aqui eles vão ficar. Só que para ficar, o que esses portugueses vão ter que fazer? O que esse pessoal que subiu vai ter que fazer? Eles vão ter que criar alianças. No começo vai ser porrada, tiro, porrada e bomba. Tá? Muitas vezes os indígenas vão expulsar esses europeus, depois eles voltam, até que vai haver uma acomodação, um acordo entre esses grupos indígenas aqui da região e os portugueses recém-chegados. Qual que é o acordo? Esses dois grupos vão se unir para combater os outros povos indígenas, que são rivais desses índios daqui da região,
Então, com a ajuda dos portugueses, que têm armas de fogo e tudo mais, vai ser mais fácil de derrotar esses povos rivais. Os portugueses pegam esses indígenas derrotados e vendem como escravos. Então é um acordo que para eles, eu ia falar para todos não, né? Porque para os derrotados que viram escravos é uma porcaria. Mas para os indígenas aqui da região e para os portugueses que subiram, é um acordo que, na falta do sucesso da cana, quebrou o galho. Esses caras conseguiram ganhar dinheiro fazendo isso. Esses caras vão ser chamados de bandeirantes. Mais para frente a gente fala disso. Tá? São os paulistas, os paulistanos. Antes eles eram chamados de bandeirantes. Tá? Eles vão sobreviver disso, de fazer guerra com outros povos indígenas, prender os índios, os indígenas, e vender como escravos. Tá certo? Só que para isso eles vão ter que fazer o quê? Aliança com os povos indígenas aqui da região. Da região, não da região, da religião. Então eles vão lutar, portugueses e indígenas, contra outros povos indígenas. É basicamente isso. Só que isso vai criar uma mescla de culturas que é interessantíssima. São Paulo vai começar a ser, dentro do Brasil, São Paulo vai passar a ser temida. As pessoas vão, quando se fala de São Paulo, do povo de São Paulo, você está falando de bárbaros, sanguinários. Os paulistas passaram a ser temidos. Tá? As pessoas tratavam os paulistanos como se fossem selvagens. Por quê? Porque os portugueses que para cá vieram, eles não deixaram de ser portugueses, mas eles acabaram criando uma forma de vida que ela era nem tão portuguesa e nem tão indígena. Se criou uma acomodação mesmo, um meio termo. Tá? Os indígenas daqui da região aprenderam várias coisas e absorveram parte da cultura portuguesa, entre elas o cristianismo, a roupa e por aí vai. Mas os portugueses também, de forma surpreendente para o branco europeu, que se achava o máximo, esses portugueses que aqui chegaram assumiram várias formas também culturais dos indígenas. Entre elas a língua, a comida e por aí vai, um monte de coisa. Tá? Então, o embrião, só para vocês terem uma ideia, eu vou ler um texto, um trechinho de um livro para vocês. Se chama Raízes do Brasil. Foi escrito por um cara chamado Sérgio Buarque de Holanda. Pai do Chico Buarque. Vocês não conhecem, mas o pai de vocês conhece. Tá? Um dos maiores historiadores do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda. E aqui tem dois trechos do livro dele que são sensacionais. O primeiro é o rei da Espanha estava preocupado porque o Paraguai, lá embaixo, que era colonizado pelos espanhóis, ele estava assustado porque as cartas, tudo que vinha do Paraguai para ele, vinha numa língua que ele não conhecia. E aí ele mandou um cara para vir checar o que estava acontecendo. E aí esse cara descobriu que o quê? Que lá no Paraguai os espanhóis passaram a falar a língua dos índios. Ao invés de obrigar os índios a assumir o espanhol, os espanhóis passaram a utilizar a língua indígena. E aí esse cara passa por São Paulo. Tá? O nome dele é Dom Félix de Azara. Tá? Esse cara que veio ver o que estava acontecendo. E aí quando ele vai falar, ele fala do Paraguai, que realmente no Paraguai as pessoas os espanhóis falavam a língua indígena. E aí ele vai citar a cidade de São Paulo. Eu vou gastar meu espanhol agora, hein? Quando ele fala dos paulistas. Lo mismo ha sucedido exatamente na imensa província de São Paulo, donde los portugueses, habiendo olvidado su idioma, no hablam sino el guarani. Tá? Então, traduzindo, o que ele diz? Que em São Paulo aconteceu a mesma coisa. Os portugueses esqueceram a língua nativa e passaram a falar somente na língua indígena. Tá? Tamanha era a conexão entre esses povos. No outro trecho do livro aqui, como eu falei, esses bandeirantes eram temidos, eles montavam exércitos de portugueses e indígenas. Dessa aliança surgiram exércitos gigantes que atacavam outros povoamentos indígenas.
E esses bandeirantes acabavam se tornando mercenários. Então, quando alguém tinha algum problema para resolver, o que eles faziam? Contratavam os paulistas. Nenhum povo era tão temido quanto os bandeirantes paulistas, né? E um exemplo desses bandeirantes é um cara chamado Domingos Jorge Velho. Tá? Quando o Quilombo de Palmares, a gente vai falar disso, foi criado lá em Alagoas, o exército português não conseguiu destruir, foi derrotado e tudo mais. O rei de Portugal, os governantes aqui, portugueses, contrataram esse Domingos Jorge Velho, bandeirante aqui de São Paulo, para ir lá com o exército indígena dele e destruir o Quilombo. E ele fez, foi lá e destruiu tudo, acabou com tudo lá. Tá? E aí na volta dessa guerra, o bispo de Pernambuco foi lá para conversar com ele, agradecer e tudo mais, dar os parabéns. E aí as palavras do bispo, que na próxima vez ele precisaria levar um intérprete, porque os paulistas nem sabem falar. Tá? Por que não sabe falar? Lógico que o cara sabia falar, só que o Domingos Jorge Velho falava a língua que ele estava habituado, que era a língua dos indígenas daqui da região de São Paulo. Tá? Então, a cidade de São Paulo ela nasce como uma cidade, uma mescla dos europeus, no caso dos portugueses, que não é a elite da elite dos ricaços de Portugal, longe disso. Tá? São os portugueses que chegam depois com menos condições e para sobreviver vão se encaixar aqui na terra que deu, que é São Paulo, tá? Com os indígenas aqui da região. Então essa união é que vai criar o início da Vila de São Paulo de Piratininga, que séculos depois se tornou a nossa metrópole, a nossa cidade de São Paulo. Então a nossa cidade, para aqueles que acham que os indígenas, a nossa cidade é uma cidade que em origem é uma cidade indígena. Tá? Todos nós, só ver os bairros de São Paulo, fica fácil, né? Pacaembu, Itaquera, são todas palavras indígenas, são todas regiões cujo nome tem uma origem indígena, tá certo? Então, abrir a mente, tá? Respeitar todas as culturas, por mais que ela seja diferente da sua, ela merece respeito. No caso dos indígenas, que são os donos dessa terra que nós tomamos, mais respeito ainda, tá certo? Até semana que vem.